Agora, mais do que nunca, as Marias Chuteiras estão em campo e a mil com essa Copa do Mundo. Se antes já era uma festa só com os craques brasileiros, imagine agora. Vamos então começar mostrando o que uma Super Maria Chuteira é capaz de fazer para atingir seu objetivo. Pasmem. Aos 47 do segundo tempo, Maxwell, o Trivelinha, dá lençol na zaga, bate forte no canto, fazendo o gol da vitória. E aí vem ele. Tudo bem, Suco? Boa tarde. Eu tô muito feliz com o resultado da equipe. O gol foi importante, porém, o que mais gratificante é essa torcida que não... Oi, Maxwell. Lembra de mim? Quem é você? Gente, sou eu, Suelen Sualen, modelo, atriz e manequim. Eu só interrompi essa entrevista porque eu também acho que eu devo me defender. Essa fofoca que plantaram na mídia, nós vamos estar esclarecendo. Eu e o Max nunca, ouçam bem, nós nunca tivemos um caso, é uma mentira. Será? Que tal o seu caso? Vamos lá, pessoal. Isso aqui é a concentração. Não quero ver ninguém dormindo tarde, hein? Mas, professor, quero dormir. Amanhã tem um jogo importante pela frente. Se eu pegar a Maria Chuteira por aqui, lá fora do time, hein? Tá avisado, hein? Ai, você é louca! Quietinho, eu vim fazer uma visitinha pro meu craque querido. Como você conseguiu entrar aqui, sua maluca? Chamou segurança! Segurança! Olha isso aqui! O Que é isso, Max? Vamos lá! O que é isso, Max? Não sou você o craque do time trazendo mulher pra concentração. Demorou, mas fica assim então, hein? Tá. Valeu, até a próxima. Pro Jairo lá, hein? Falou. Abração. Que isso? Oi, amor! Coração? Já tô prontinha pra balada. Balada o que? Eu sou casado, minha filha. Casado. Que isso, amor? Vamos curtir a noite, beijar, Ó, tem um baile funk hoje, ó, da hora, viu? A gente vai se divertir muito. Você é o amor da minha vida, você é minha mulher. Claro que não. Inventaram aquilo pra cima de mim, foi uma emboscada, você não tá entendendo? Que foto, aquilo ali foi armação. Não, amor, eu te amo, ela é uma Maria Chuteira, uma louca. Isso pode até funcionar para chamar a atenção, arrancar um pedaço do ídolo e ter os seus 15 minutos de fama. Mas, para se tornar companheira de um deles, tá bem longe, hein? Não é por aí, né? Vamos deixar bem claro aqui que nem toda mulher que namora ou se interessa por um jogador de futebol e que frequenta os campos é Maria Chuteira. Mas, com certeza, para se tornar esposa de um desses jogadores, esse tipo de abordagem aí que você acabou de ver não funciona mesmo. Vamos então exemplificar isso com histórias de fracasso de algumas. Onde eles aparecem, elas vão atrás. Bonitas e donas de corpos esculturais são capazes de vestir a camisa de qualquer time. São as famosas Maria Chuteiras. Não se sabe ao certo quando o termo foi criado, mas a definição popular é a seguinte: Maria Chuteiras são mulheres que ficam atrás de jogadores para conseguirem fama, status e dinheiro. Conheça agora algumas das mais famosas representantes da categoria. Vivi Brunieri. Ela teve um rápido namoro com o craque Ronaldo Nazário em 1996 e foi o suficiente para, logo após o término, criar o grupo As Ronaldinhas e usar o nome do ex-jogador em tudo que faz. Vanessa Tasqueto. Essa é uma Maria Chuteira assumida, tanto que até fez um funk com o tema e diz que já pegou vários jogadores de futebol. Sou a dona da bola, sou Maria Chuteira. Depois de Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador e Daniel Alves, a moça afirmou que ampliou a sua lista de affairs com Diego Tardelli. Segundo a loira, ela e o atacante do Atlético Mineiro já passaram da fase dos beijos e disse ainda que ganhou uma moto do jogador. E para quem acredita que a moça parou por aí, ela disparou essa. Quero o Oscar, que joga no Chelsea. Renata Frisson. A mulher melão confessa que antes de ficar conhecida, ela ia aos treinos dos jogadores e até pulava muro para vê-los de perto. A
Afirma ainda que sempre gostou de futebol e fazia de tudo para ganhar um autógrafo e tirar uma foto com os jogadores. Disse que hoje está aposentada, mas não descartam a fé com algum jogador da seleção brasileira atual. Dani Sperli. Em sua lista estão nomes como Adriano Imperador e Cláudio Pitbull. A morena garante que hoje prefere investir em relacionamentos com pessoas que tenham outra profissão, já que, segundo ela, jogador de futebol dá muito trabalho. Andressa Urach. Em recente entrevista, a loira afirmou que não tem interesse em se relacionar com craques de futebol. Mas vale lembrar que em 2013, ela afirmou que tinha passado uma noite com o craque português Cristiano Ronaldo em Madrid, na Espanha. Segundo ela, foi o jogador quem a procurou após ver fotos da moça na internet. Mas a história não acabou bem. A modelo revelou que após passar a noite com o craque, ficou trancada no quarto do hotel e foi ameaçada de morte. Mas mesmo com o susto, a moça não perdeu tempo e foi até o aeroporto de Viracopos, em Campinas, para recepcionar o atacante na chegada ao Brasil. Parece que correr atrás das chuteiras dá trabalho e pode ser perigoso também. E se tem Maria Chuteira, tem aqueles que dão corda e gostam do assunto. Vamos ver então quem são os jogadores mais assediados por elas. Em campo, eles arrasam e fora dos gramados, arrasam entre as mulheres. E quando a mulher consegue uma foto e uma notinha na mídia, daí os problemas podem ser enormes. Mas por que será que muitos deles acabam caindo nas garras dessas mulheres? Tem jogador que gosta de Maria Chuteira, sim. Porque elas já estão ali disponíveis. Não precisa ficar dando trabalho de conquistar. É diversão pra eles, né? Não deixa de ser divertido. Tem o Ronaldo, que já foi muito mulherengo, já pegou muita Maria Chuteira. Hoje em dia, pelo que a gente saiba, pelo menos ele tá calmo. Tem o Ronaldinho Gaúcho também, que vive cercado de mulheres. Apesar dele não ser um poço de beleza, mas, né, ele é bem rico, a mulherada fica em cima. Famoso, né? Sabe como é que é? E o Romário, deixou de ser jogador, ele se aposenta de jogador, mas estão sempre ali com a mulherada em volta. O Roger também já foi. Ele, na época da Galisteu e da Débora Seco, ele dava as puladas de cerca dele, né? Nunca ele foi santo, não. O Neymar também não é santo, viu? Tanto que ele e a Bruna acabaram se separando aí. Ela também deu troco. Chumbo trocado não dói, né? Mas hoje, agora que eles voltaram, vamos ver se ele segura a onda aí. Com a Copa do Mundo rolando e os holofotes do mundo voltados para o futebol, resta agora saber quem vai cair na rede delas. Você viu aí rapidamente até o jogador Mário Balotelli, da Itália, da seleção da Itália. Ele, recentemente, semana passada, ele anunciou que estaria casando-se com a sua atual namorada. Ele, um dos mais assediados pelas Marias Chuteiras, um dos maiores pegadores, né? Então resta saber aí, torcemos que ele tenha tomado juízo, né? E que elas também deixem agora, né, de assediar. Porque tem aqueles que gostavam dessa atenção, mas mudaram rapidinho de ideia. Até porque depois que casam, né, as esposas não brincam em serviço. Acompanhe só. 1,70 m de altura, olhos azuis e dono de um cabelo loiro inconfundível. Você se considera um homem bonito? Tô ali, não tô pra se jogar fora não, tô ali, entendeu? Esse é Antônio José da Silva Filho, ou melhor, Birubiru, jogador que marcou história no futebol brasileiro. O sucesso trouxe dinheiro, fama, fãs e, é lógico, as Marias Chuteiras. Eu estou aqui ao lado da mulher do Birubiru. São 34 anos de casamento. 34 anos juntos. Naquela época, quando você começou a sua vida de casado, tinha muita Maria Chuteira? Tinha, bastante. Muitas? Muitas, muitas. Tinha muita gente, sim. Deve ter existido algumas Maria Chuteira, mas muito pouco, não é em relação a hoje. Não. Você passou grande parte da sua vida ao lado do seu marido com a fama. Passei. Foi difícil? Foi bastante difícil em todos os sentidos. No sentido das fãs, no sentido de você praticamente criar os filhos sozinha. Não é fácil ser esposa de jogador, não. E, além de tudo, com todas essas fãs que o Biro fala, ali, sempre atenta, sempre nas portas dos jogos, sempre atrás, aí é meio complicado. Você acha que as Marias Chuteiras, elas têm essa ideia de como é ser mulher de jogador? Eu acho que não. Eu acho que elas não têm noção, não. Eu acho que elas pensam que é só festa,
baladas, barzinhos, dinheiro, acho que é só isso. E é muito mais. Muito mais do que isso. Bem mais do que isso. Mas isso eu quero conversar com você a sós, pode ser? Pode. Fica aí, Birubiru, eu vou com a sua mulher ali, eu quero saber muito dessa história. Essa saída dela é complicada. A gente ia, assim, bastante pra praia, nas férias. Aí eu ficando com as crianças, de repente, cadê o meu marido? Aí eu pedia pra alguém ficar olhando as crianças, ia dar uma passeadinha pra ver se eu encontrava. De repente tava parado uma muvuquinha, eu olhava, era o Biro, dando autógrafo nas meninas. Mas assim, elas pediam pra autografar aqui em cima do seio, pediam pra autografar assim, perto do biquíni. Pô, tendo do lugar vai assinar aí, eu falei, pô, ela pediu, eu assinei. Aí eu só chegava assim de leve, dava um tapinha nas costas dele. Eu olhava, o que foi? Tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, tá tudo bem, essa é minha esposa. Ah, então tá bom, prazer, tá. Tava tirando a foto com ele, prazer, tá, tudo bem, que eu sou fã dele. Aí ela mudava também o assunto, porque ela chegava meio brava, aí ela já dava uma mudada. Eu acho que hoje em dia as mulheres estão mais assim, liberais, banais. Eu acho que hoje em dia elas estão mais atiradas. Era diferente, né? Ou naquela época, mas era fã, queria tirar foto, né, dar autógrafo, aquelas coisas todas. Hoje em dia está até mais difícil de ver quem realmente é fã, quem é a Maria Chuteira. Porque eu acho que hoje em dia elas visam mais o dinheiro mesmo. Hoje, como eu falo assim, elas estão com mais liberdade, né? Ela tem essa liberdade de chegar, né? Onde o jogador está, elas estão perto, seja em hotel, seja no campo. Hoje elas querem tudo, jogador, dinheiro, elas querem tudo. Então, não só jogador, como artista aí que a gente vê, cantores, pô, a gente sabe disso. Então, é diferente. E eles gostam das Maria Chuteiras? Eu acho que não. Isso depende muito de cada um tem uma cabeça, né? Tem jogadores que gostam de sair com a Maria Chuteira, sai uma, duas, três, depois não sai mais, outro já pega, aquele saiu, o outro já pega. Então a gente faz rodízio, talvez entre eles aí. Você teve ciúmes dele? Ah, tive, tenho. Tem que tomar conta? Tem que tomar conta. Até hoje? Até hoje, principalmente hoje. Por quê? Não, porque é meu marido e queira ou não, é o Birubiru ainda. Muito reconhecido. Todos os lugares que a gente vai, tem muita gente ainda que vem em cima. Então, eu tenho que estar sempre assim, ó, de olho, pertinho. Você considera ele um cara bonito? Pra mim, sim. Uhum. Sim, pra mim, sim. Você não me acha bonito, quem me acha você? Caramba. Tá aí uma exceção, Birubiru, casado há tanto tempo, né? E conseguiu aí blindar o seu casamento num meio que não é fácil. E a esposa fez a parte dela, né? Tá fazendo a parte dela, tá sendo sábia, tá sendo sábia em blindar. E só para esclarecer, né, para as Marias Chuteiras de plantão, saibam que as esposas dos maiores craques europeus estão aqui acompanhando seus maridos. Das 32 seleções, 15 estão sediadas em São Paulo. E elas, as esposas, estão de marcação cerrada. Vão seguir os maridos Brasil afora. As mais conhecidas são Shakira, Susana Werner, Antonella, a esposa de Lionel Messi e outras tantas. Pois é, esposa que é esposa cuida do que é seu e defende o seu craque, dentro e fora dos campos também. Agora, Renato, por que a mulher tem que defender? Será que o marido não tem pulso forte para negar tanta tentação? Pulso forte ele tem, a questão se ele quer usar esse pulso forte, né? Como o Birubiru falou aí, cada um é cada um. O homem é totalmente capaz de resistir. Depende do que ele tem por dentro. Se ele está procurando uma aventura, aproveitar o auge da carreira dele e aproveitar aquelas oferecidas, ele vai simplesmente tirar proveito. Agora, e também vai ser aproveitado, porque muitos deles são aproveitados, né? Acabam engravidando sem querer e agora tem que pagar a pensão alimentícia, né? E alguns craques aí que o digam, né? A respeito disso. E a criança cresce com raiva do pai porque não está presente, enfim, é uma bola de neve. Né? Então aquela aventura de uma noite pode se tornar um pesadelo de uma vida toda. Né? Mas há as exceções, como nós vimos aí, nem todos fazem isso, basta querer. O poder está dentro, basta querer. Agora, vocês meninas que acham que este é o caminho para agarrar um bom partido,
além de se exporem, ficarem mal faladas, ainda acabam sozinhas, sabiam? Vocês têm que se respeitar para serem respeitadas por outros. E cabe aqui dizer que não é só Maria chuteira, né? Tem Maria todo tipo. Aquela, não só Maria, mas também com José. Outras intenções. Porque hoje não é só Maria, hoje tem homem também querendo se encostar em muita mulher famosa. É verdade. Muita mulher de sucesso, e a gente tem que alertar isso, porque é um caminho fácil, digamos, para alguns se apoiarem, fazer o seu pé de meia na vida. Isso é uma tremenda falta de caráter. E isso não leva a pessoa realmente a nada duradouro, somente a uma reputação horrível que fica difícil de depois se livrar dessa reputação. Então a pessoa que segue por esse caminho tem que tomar muito cuidado, porque pode não valer a pena como ela pensa a princípio, tá bom? Vamos aproveitar a deixa para ajudar você também que passa por esse tipo de assédio. Seja empresário, um executivo ou até mesmo uma celebridade ou até um jogador de futebol, quem sabe. Porque por mais que você goste da fama e do poder, o assédio pode se tornar um fardo para o seu casamento. E isso se aplica aos craques da bola também. Que tal aprender como lidar com isso de vez? Mais que dinheiro e sucesso, empresários, executivos e celebridades têm outra coisa em comum: um maior índice de divórcios, traições e relacionamentos fracassados. Além disso, são constantes alvos de assédio por pessoas não necessariamente interessadas neles, mas no que eles têm para oferecer. Como lidar com esses desafios e perigos inerentes à fama e ao sucesso? Como blindar seu relacionamento quando ele é alvo de tanto interesse negativo? Foi pensando nisso que lançamos o DVD do Casamento Blindado para empresários, executivos e celebridades, com base numa palestra específica que fizemos chamada Negócios e Relacionamento. DVD Casamento Blindado. O seu casamento à prova de divórcio. Para mais informações, acesse casamentoblindado.com. Eu nunca me esqueço que meu pai, quando era empresário, a traição que aconteceu no casamento dele com a minha mãe foi exatamente no local de trabalho, com uma secretária de um cliente. Então, nós estamos dando o nosso recado. Fiquem espertos para ganhar dentro e fora do campo também. Se você quiser, foi dada a dica aí, esse DVD para executivos, celebridades, empresários, como vocês especificamente podem blindar seu casamento e lidar com essa atenção nem sempre desejável. Bom, agora nós vamos ajudar um casal que teve criações muito diferentes e isso está prejudicando o casamento. Mas eles até que falam bem, né, Renato? Exato, a gente assistiu o laboratório deles e a gente gostaria de pontuar alguns bons exemplos que raramente nós vemos aqui no laboratório. Vamos assistir. Você me deixa um pouco nervosa quando você perde a paciência muito fácil. Olha só, eu quero já parar aqui, deixa eu sair um pouquinho da frente do Jackson, para pedir a você que preste atenção na reação facial do Jackson quando a Adriana começa a mencionar os problemas da relação. Essa primeira parte eu vou pedir que depois a gente comece tudo de novo para você prestar atenção. Essa primeira parte o Jackson ouve e não tem muita reação. Já na segunda parte, na segunda vez que ele aparece, você vai ver que ele já começa a ficar levemente irritado pelo fato da Adriana estar apontando os defeitos dele. Por que eu chamo a sua atenção para isso? Porque especialmente você, mulher, tem que prestar atenção que quando você traz um assunto para o seu marido, você tem que prestar atenção na reação, na maneira que ele está recebendo a sua conversa. Porque talvez você está provocando o nervosismo, a raiva dele, e a partir daquele momento a conversa vai dali para pior. É importante você saber como começar uma conversa para não fazer com que ela escale para um clima de agressão, de raiva e simplesmente de explosão de temperamento. Tá bom? Então vamos ver como a Adriana novamente começa a conversa e a reação do Jackson. Você me deixa um pouco nervosa quando você
perde a paciência muito fácil com as crianças, alguma coisa que você esteja fazendo em casa, alguma coisa que esteja me ajudando a fazer, que você faz, acontece de dar errado, aí você fica nervoso. Você viu essa respirada dele e essa ajeitada na cadeira? Volta um pouquinho, por favor. Volta um pouquinho para a respirada do Jackson e a ajeitada que ele dá na cadeira. Olha só, vamos lá, vou ficar aqui. Uma coisa que esteja me ajudando a fazer, que você faz, acontece de dar errado. Você percebeu isso? Ele está desconfortável com a conversa. Então a mulher tem que prestar atenção nisso. E o homem, por sua vez, tem também que entender que, às vezes, apesar de ser ruim ouvir uma crítica ao próprio respeito, é necessário você ser aberto para ouvir, porque se você nunca quiser ouvir da sua esposa o que ela tem para dizer que não está satisfeita no relacionamento, você nunca vai saber como melhorar. Então, eu estou aqui dando a dica para a mulher saber trazer a conversa de forma que não venha atacar o marido, tá? E o marido, ele tem que saber controlar a sua reação para não ficar irritado e daí perder o controle, tá? Até que o Jackson fez um bom trabalho depois disso. E nós queremos pontuar essas coisas positivas que tanto o Jackson quanto a Adriana fizeram durante a conversa do laboratório. Vamos continuar assistindo. Aí você fica nervoso. Esse nervosismo, às vezes, é por causa de alguma coisa que está acontecendo em casa, ou você acaba deixando um pouco de lado a gente, assim, e acaba atendendo mais as necessidades da sua mãe, ou até do seu irmão. Tenho tentado mudar. É que, como você falou, são criações um pouco diferentes, né? Na minha família, como você já viu, a gente, toda a vida, é sempre um ajudando o outro, um fazendo pelo outro. E querendo ou não, a gente vê que a sua família não é muito assim, né? Então, não sei. Às vezes, por estar perto, morando perto ali, às vezes você... Também, né? Por morar muito próximo, tudo que ela precisa é a gente, porque não tem mais ninguém, né? Então acaba sendo eu, você está trabalhando, acaba sendo eu para fazer para ela. Foram criações diferentes, né? Eu cresci com meus avós, né? E minha mãe não teve presente, meu pai também não teve presente, então... E meu pai sempre, você sabe que ele sempre trabalhou durante a semana e a maioria do tempo estava com a minha avó, então não teve aquele afeto, aquele carinho. Às vezes por falta do meu pai também, né, durante a minha criação, essa falta de às vezes, atenção com as crianças também em casa, essa falta de atenção com você, que às vezes eu deixo um pouco a desejar também, pode ser que seja da minha criação, né? Não foi que nem vocês, que vocês sempre estiveram perto um do Querendo ou outro, não, né? você parece muito com o seu avô, né? Pode vir, Cristiane. Agora é que eu não sei, né? Não sabia. Então, olha só. O que eles estão falando aí, algo positivo que a gente percebeu na conversa dos dois, é o seguinte. A Adriana, ela trouxe a questão inicialmente do nervosismo, né, do Jackson, que às vezes ela fica com medo de trazer o assunto. E ele falou então, bom, você sabe que o nervoso que eu sinto de vez em quando é porque você dá muita atenção para a sua família, eles moram perto da família dela, e eu fico às vezes me sentindo deixado de lado. Então, mas o positivo da conversa deles é que tanto o Jackson quanto a Adriana, eles estão atentos ao que um ou outro está falando, né? Que é raro. Normalmente a gente vê os casais conversando e eles não estão ouvindo o que o outro está falando. Eles estão procurando mais se defender do que entender o que o outro está trazendo à tona. E é bom também ver que a Adriana, ela entende por que o Jackson é do jeito que ele é, a criação dele, isso é importante, né? Porque quando você entende a criação da pessoa, o background dela, você dá desconto, né? Então, por exemplo, Adriana, se ele fica nervoso, porque você não está muito em casa, porque você está sempre ajudando a sua família, né, sua mãe, seu irmão, se isso traz um desconforto entre vocês, você deve compensar, né? Por quê? Porque eu sei que você não vai poder parar de ajudar sua mãe, né? Isso é uma coisa que o Jackson tem que entender. Agora, você precisa ter equilíbrio, você precisa compensar.
Então tem que conversar com sua mãe, você tem que, tipo assim, olha mãe, agora, nesse momento, talvez eu não possa sair. O Jackson está em casa, mas eu preferia estar com ele agora. Daqui a pouco, quando ele for pro jogo, quando ele for trabalhar, ou quando ele estiver com um amigo, então a gente pode sair. Então compensar, sabe, você não tirar dele para dar para ela. Então, nenhum de vocês vai conseguir mudar a criação que vocês tiveram. O que vocês vão ter que fazer, é que a gente já vê um certo avanço aí nessa conversa, é entender essa criação do outro e tentar compensar. A Adriana vai ter que dar um pouco mais de atenção para o Jackson, não deixar que a família interfira muito no casamento. E o Jackson vai ter que dar um desconto e entender, poxa, ela é apegada à família, a família é apegada a ela. E isso não é, são tipos de amor diferentes. O amor que a Adriana tem com a família é um. O amor que ela tem para com você, Jackson, é outro. Então não há razão para ciúme aí. Se ela está fazendo esforço e procurando atender no melhor possível os dois lados, então você não tem que ficar enciumado. Vocês têm que encontrar no meio do caminho por causa disso. Mas vamos continuar assistindo a conversa. Pode ser que sim, pode ser que não herdei isso, mas eu tenho tentado melhorar, né? Pode ver que no decorrer dos meses, pelo que eu mudei, acho que 60%, 70% eu mudei. Eu vi que eu estava deixando entrar no nosso casamento, no nosso relacionamento. E por isso eu decidi me afastar, deixar os problemas no serviço e chegar em paz em casa, né? E eu vi mudança em você, que você está mais atenciosa, mais carinhosa, a gente senta, conversa mais e eu quis mudar também, né? Eu tenho visto que você tem se esforçado, que você tem buscado mudar, buscado ser uma pessoa melhor, ser um pai mais atencioso, um pai mais presente. Adriana, você é amiga, é companheira, é uma mulher dedicada, uma super mãe, sempre me apoiou. Não é à toa que dizem que atrás de um homem existe uma grande mulher e você é uma grande mulher. E eu acho que dessa decisão que você tomou em mudar, eu acho que foi isso que a gente conseguiu se acertar. Então, vocês estão se acertando e isso é ótimo ouvir. Quer dizer, vocês estão aqui no laboratório e a gente tem pouco a aconselhar vocês, porque o que parece é que vocês já estão no caminho certo. Quando o Jackson falou assim para a Adriana, olha, você sabe que nos últimos meses eu venho me esforçando e eu creio que eu já melhorei uns 60%, 70%. Ele não somente está reconhecendo que ele tem feito progresso, mas, Adriana, isso é uma forma também dele pedir reconhecimento, dele pedir que você aprecie o que ele já mudou. Em vez de olhar os 40% ou 30% que ainda faltam ele mudar, aprecie os 60% ou 70% que ele já mudou. Valorize. Você fez um pouco disso na conversa também e parabéns por isso. Continue apreciando o que ele já mudou. E assim ele terá mais incentivo para continuar mudando, né? Eu vejo assim que o Jackson, ele tem tudo para ser um ótimo marido. O único problema que eu vejo que ela reclamou foi justamente o seu temperamento, Jackson. E você tem que entender que se você traz para ela essa insegurança, toda vez que acontece alguma coisa, ela erra em alguma coisa, você fica nervoso ou você traz problemas de fora para dentro de casa, isso fica difícil o ambiente em casa para ela. Então, você pode trabalhar nisso aí, no seu temperamento. Talvez os 40% que ainda não mudou tenha a ver com esse temperamento, porque foi a primeira coisa que ela reclamou. E praticamente a única, né? Eu quero então reforçar para o Jackson o seguinte, para todos os homens, especialmente maridos que nos assistem agora. A maior conquista de um homem é dominar a si mesmo, é se conquistar. E quando você é vítima da sua própria raiva, do seu temperamento, você então mostra que você não está em controle nem de si mesmo, que dirá no controle da sua casa, no controle da sua família. Por isso você passa insegurança para sua esposa. Então, Jackson, o seu foco deve continuar sendo em superar esse temperamento volátil, essa raiva que, eu confesso, nós homens somos vítimas da raiva.
Nós, assim como a mulher é vítima da insegurança, naturalmente a maioria das mulheres tem um problema com a insegurança pessoal, o homem tem um problema com a raiva descontrolada, a falta de domínio próprio. Nós não sabemos expressar ou controlar essa raiva. Então, mas você pode, a partir do momento que você fica mais consciente desse desafio que você tem dentro de você. Mas, no geral, vocês estão de parabéns, vocês sabem conversar, vocês sabem ouvir, estão sabendo melhor ouvir um ao outro. Então, assim há o entendimento e é só continuar praticando, né? E no próximo bloco, vamos receber um casal que há 34 anos concilia vida pública, trabalho e muito amor. Marcelo Crivella e sua esposa Jane vão falar como conseguem isso daqui a pouco na Escola do Amor. Voltamos já já. Participe da palestra com Renato e Cristiane, ao vivo, todas as quintas, 8 da noite, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, São Paulo. Entrada gratuita. Eles se conheceram ainda muito jovens e cheios de romantismo. Ele era surfista e ela, como neta de missionários, já cultivava desde cedo sonhos bem maiores. Mas desde o primeiro olhar, eles perceberam que tinham muita coisa em comum. Só não sabiam que juntos iriam rodar o mundo e mudar a vida de muita gente. Ele foi ministro, é engenheiro civil, cantor e, acima de tudo, marido, pai e avô. Estamos falando do senador Marcelo Crivella. A lista é grande, sejam bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado, que prazer. Obrigado por vir no programa. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da vida de vocês, mas vamos voltar no tempo primeiro e saber como tudo começou. Acompanhe. Casada há 34 anos, namoro mais 4, são 38 anos que a gente está junto, fora os 2 anos de paquera. Ela tinha uma galeria, eu subi para a galeria e ela estava descendo os degraus para sentar numa fila mais à frente. Eu a vi de costas, mas me lembro perfeitamente a roupa que ela usava, era uma calça de veludo azul e uma camisa quadriculada com um tom mais amarelo. Cabelo no meio das costas, o coração veio na boca. Me veio uma certeza de que era a pessoa com a qual eu passaria o resto da vida. Eu era muito tímida. Eu era uma garota alta para minha geração, uma menina muito alta, de muita espinha no rosto. Ele era um surfista, todo assim, torneado, sabe? Então eu não me achava assim, vamos dizer, a altura dele, né? A partir dali, aquele flerte passou a ter uma correspondência maior dela, da parte dela. Até que ela mandou uma mensagem para um amigo em comum, uma prima minha. E ela ficava mandando recadinho, o Marcelo tá gostando de você e tal, sabe? Mas ele não se decide. Aí quando eu falei isso para ela levou para ele. Aí ele tomou a decisão. Então eu tomei coragem e a gente já, no próximo encontro, eu dei um beijo nela, assim, meio de surpresa, mas ela correspondeu. Disse-me ela que depois foi entrando para casa, a boca parecia que estava pegando fogo, estava latejando. Na verdade, era uma emoção tão grande assim, a primeira vez que ela tinha recebido um beijo. Então, pronto, foi ali que as coisas começaram. Eu tinha o sonho de ser mãe, eu casei para ser mãe. Então, eu achei que demorou muito, porque eu nunca fiz nenhum controle de natalidade. Então, quando ela veio, quando ela soube que eu estava grávida, foi uma alegria só. Porque eu já sonhava em ter uma filha. E nós já tínhamos decidido que o nome dela ia ser Débora na época de namoro. Passado 3 anos, veio o segundo filho, Marcelo. Depois, mais 3 anos exatamente, veio a última, que é a Raquel. A África foi o melhor tempo da nossa vida. No princípio foi difícil porque a gente encontrou um regime de segregação racial que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu morava em São Paulo na época. E a gente estava preparado para ir fazer o trabalho missionário, era o nosso desejo, mas na hora, vamos ver, dá um frio na barriga. Porque quando é você e seu marido só, mas quando tem criança envolvida, você fica pensando, meu Deus, e agora? Acho que as crianças sofreram. A de 4 anos entrou na pré-escola. E criança dessa idade é misericordiosa. Se você fala a língua ou não fala, eles não se importam, eles querem brincar com você e você se sente acolhida. O menino jogava futebol muito bem. Então, na hora do recreio, ele era a sensação. Ele era o brasileiro. E as meninas ficavam doidas com ele. E tinha 7 anos só. Mas a mais velha, ela sentiu muito, porque o adolescente pode ser cruel.
No primeiro semana ela era novidade, todo mundo queria saber de onde que ela vinha, quando viram que ela não conseguia se comunicar, começaram a fazer piada, sabe? Toda vez que ela passava era uma gracinha e ela começou a se recolher. Para minha esposa foi uma grande companheira, eu não teria chegado vamos dizer, concluir o que concluí na vida, dependi muito da minha esposa, muito dela. Quanto mais próxima nós temos de uma pessoa, é ali que nós vamos carregar nossa atenção, né? Então, nesse momento, a mulher tem que entender isso, né? Que ele estava na frente de uma missão, que tinha que dar certo. E é claro que quando alguma coisa dava errado, quem levava a culpa era eu. Mas no final deu certo, né? E eu agradeço muito a Deus de ter tido a honra de poder ser esposo dela. Tenho uma admiração tremenda por ele. Então, uma história aí que inspira muita gente, né? Como vocês se conheceram. Sempre quando a gente encontra um casal assim, casado por muito tempo, sempre vem aquela pergunta clássica. Qual o segredo? O segredo? Olha, eu acho que o segredo é a fé. É a única força que faz a gente crer que o melhor está para vir. Uhum. E é assim que é o casamento, né? Com certeza. Eu creio que também, além da fé, o exercício do perdão. Porque um casamento, cada dia a gente se contraria, nós temos temperamentos diferentes, entendeu? Gostos diferentes. Então, se a gente se concentra nas virtudes, mais do que nos defeitos, quer dizer, se a gente perdoa os defeitos, a gente consegue levar, a gente consegue superar. Então, tem muita mulher que fica guardando as coisas, sabe? Não consegue perdoar. Não, ele fez isso, falou isso, me magoou. Isso, então, travanca, não consegue levar o relacionamento adiante, não consegue ser feliz. Você falou uma coisa, Jane, na entrevista que vocês deram para a revista The Love School, muito interessante, uma dica para as pessoas que estão ainda começando o relacionamento. Um dos segredos para conhecer o outro é ter uma boa briga enquanto namorados. Explica pra gente aí. Você tem que saber se o seu amor é grande o suficiente para superar aquilo, para vencer, para perdoar aquilo e ir em frente. Porque se a briga vier depois do casamento e você não teve essa experiência, pode te abalar muito, né? O casamento. Então, eu acho que uma boa briga antes, aí é uma prova de fogo. Mesmo que tiver que provocar alguma coisa, uma situação... Não sugiro isso, sabe? Não vou você criar uma situação para criar uma briga, mas esperar até ter esse momento, né? Porque muitas pessoas se decepcionam depois, né? E Jane, quais são as diferenças principais de vocês dois? São muitas. Hoje as pessoas olham para ele, dizem que me veem, olham para mim, nós ficamos tão assim parecidos fisicamente pela convivência. Mas Marcelo tem gosto de comida diferente da minha, sabe? Ele tem gosto diferente de filme. Eu assisto os filmes que ele gosta de assistir para fazer companhia, mas ele tem outros gostos. E acho que é assim, as diferenças se completam, né? A gente se respeita. Mas qual a parte assim que você diz assim, bom, isso aqui não adianta nem eu tentar porque vai dar briga? Ginástica. Eu tenho a mania de andar, de Ele correr. adora academia. Todo dia de manhã ele é disciplinadíssimo. Acho que ele já traz isso da herança militar dele. Ele gosta de fazer a corrida dele todo dia. Eu confesso que eu sou mais preguiçosa, mas eu gosto de caminhar. Caminhar eu gosto. A academia não é muito forte não, mas caminhar eu gosto. Essa é uma diferença que nós temos aqui, que de vez em quando cria uma tensãozinha. Eu quero levar ela para andar de qualquer jeito, porque a gente vai chegando a uma determinada idade, a gente precisa fazer isso. E como vai convencer? Acho que eu sei, a gente sabe bem sobre isso aqui, porque temos essa diferença também. Eu gostaria que a Cristiane fosse mais ativa fisicamente, que ela fizesse exercício comigo, mas ela também é mais fazer esteira. Pelo amor de Deus, eu já estou 2 semanas fazendo esteira. Mas eu quero mais. 2 semanas? Eu quero mais, que ela faça outros tipos de exercício. Mas também é um ponto crítico que eu já aprendi, não vou tocar no assunto, porque eu sei que a gente não vai ver olho no olho nesse assunto. Mas no casamento de vocês, esses 34 anos, vocês olham assim, qual o ponto mais crítico que houve, assim, se vocês podem chamar, ou foi uma crise, foi um momento assim muito difícil pra gente, e por quê? O que aconteceu? Eu vou dizer pra mim o que foi. Foi entrar pra política. Pra mim abriu o chão, sabe? Era um terreno completamente desconhecido pra mim, eu fiquei realmente muito preocupada, muito aflita.
Mas nós fomos estudar, Marcelo é um estudioso nato, gosta de estudar, e nós fomos nos inteirando com muita humildade, fomos aprendendo. E hoje eu posso dizer para você que não é mais um bicho de sete cabeças, é um local que eu sinto uma oportunidade tremenda para fazer muito mais. Então, esse foi uma crise que não é mais uma crise. Quais eram os seus medos, seus temores? O desconhecido, né? De repente eu estava num mundo que para mim era o oposto daquilo que eu conhecia. Então eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Sabe, eu sou um peixe fora d'água. Eu vou contar um segredo para vocês aqui. Eu só fui convidado para ser ministro da pesca porque era casado com a sereia. Não teria nenhuma chance. Ai, meu Deus do céu. Eu falo brincando com ele, melhor você tirar essa onda de sereia agora enquanto eu não virar uma baleia. E agora, voltando um pouquinho para o assunto do casamento, Jane, o que você mais admira? Eu admiro o caráter do Marcelo. Eu sou a admiradora número 1 dele. Eu admiro ele assim como pessoa. Assim, ele tem um coração realmente voltado para o necessitado, sabe? Isso sempre foi assim, né? Porque ele é político hoje, mas desde garoto ele tinha um coração voltado para o desprezado, para o marginalizado, para o esquecido. Então, eu admiro muito esse caráter dele. E também a inteligência dele, esse cara que é um crânio. Ele realmente, ele quando estuda, ele vai fundo e ele aprende. Eu admiro muito ele. Muito obrigado. Não sabia que eu tinha esse prestígio todo. Agora a sua oportunidade de retornar, então. O que você admira? A minha esposa é um prêmio que eu recebi de Deus. Eu não teria feito nada e nenhuma oportunidade Deus me teria dado se não fosse por ela. Serena, tranquila, nos momentos em que eu perco o temperamento, é com ela que eu vou me acalmar. Na vida, nós homens sofremos muitas provações, muitas tentações. E nos mares bravios, a hora que eu estava meio que perdido, era ela que lançava aquela boia e me trazia para o porto seguro. Como é que você fazia isso, Jane? Fala, conta pra gente, porque muitas mulheres passam por isso e não sabem usar essa boia aí, né? Vai resgatar o marido na hora da necessidade. Eu acho que... Como é que eu posso dizer? Bom, primeiro o amor tem que superar todas as dificuldades, né? E olhando para ele, eu me coloco sempre no lugar dele, se eu estivesse nessa situação. Porque é muito fácil você julgar as pessoas. Quando você está aqui, ela está lá. Mas se você inverter os papéis, você faz como eu gostaria de ser tratado nesse momento, nessa hora de angústia, de estresse, de agonia. Então, acho que nessa troca de posições, talvez eu conseguisse jogar essa boia que ele falou que eu joguei, né? A pergunta é, como que vocês blindam o casamento de vocês de uma situação tão comum no meio que vocês vivem, que são casamentos desfeitos, casais, às vezes, de anos casados, acabam desfazendo para pegar outros parceiros, enfim. Vocês têm algum segredo para poder blindar a relação de vocês? Bom, na medida do possível, eu estou com ele, né? Então, as pessoas, quando olham para ele, estão me vendo ali do lado, né? Então, você já cria uma certa dificuldade. Então, presença, né? E quando ele sempre está falando de mim também, né? Então, esse negócio da sereia, todo lugar que ele fala, eu já estou sem graça dessa história, sabe? Mas é uma maneira também de blindar, porque as pessoas olham, quando ouvem isso da boca dele, pensam, poxa, ele realmente admira a esposa dele. Então, não tem espaço, sabe? E eu acho o seguinte, sabe, Renata, a gente vive muitas tensões no dia a dia. Muitas angústias, muitas aflições, muitas cobranças. O homem vai criando um certo nível de tensões. Normalmente as pessoas se aliviam nas drogas ou no sexo. E se não há um casamento em que essas coisas são bem compreendidas e as armadilhas evitadas, as armadilhas precisam ser evitadas, todos passam por armadilhas, nós acabamos tendo momentos difíceis. Então é preciso que as pessoas entendam de que vão viver momentos difíceis, que esses momentos difíceis vão empurrar para certos alívios, que se transformam em armadilhas, que em vez de alívio vão ser no futuro grandes problemas. A convivência, como ela falou, e ter entendimento disso, você tem inteligência disso, todos vamos passar por isso,
Então eu acho que é com razão, com inteligência, com sabedoria, com prudência e com uma boa companheira. Eu creio que uma das dicas que você deu, Jenny, na revista, né, que você falou assim, quando o marido volta para casa, ele precisa encontrar a paz. Eu creio que isso também deve ter influenciado, né? Sem dúvida, sem dúvida, porque eu posso imaginar as cargas que ele recebe durante o dia, né? Tantos pedidos, tanta gente falando e cumprimentando. Então, eu chego em casa, eu não posso trazer mais problema para ele, sabe? Eu tenho, o ambiente de casa tem que ser mais light possível. Então, isso é uma coisa que nós temos que nos disciplinar, porque no início do casamento, a gente acha que tem que levar tudo para ele. Ó, faltou isso no mercado, faltou aqui, não deu para pagar a conta de luz, só trazer problema, não funciona, sabe? Eu acho que nós temos que cada um assumir o seu papel no relacionamento, eu ajudá-lo e ele me ajudar. E eu posso dizer aqui de cadeira que o casamento passa, acho que um crivo, uma fase assim de teste maior na época da menopausa. Porque esse homem foi um santo. Ele foi de uma paciência, sabe? De uma atenção. Não, isso vai passar. Calma, tenha paciência, vai passar. Eu, olha, sinceramente, se eu amava esse homem, hoje eu não sei nem dizer o quanto eu admiro, amo e agradeço a Deus pelo companheiro que ele me deu. Mas você colheu, né? Porque você teve muita paciência com ele. É uma troca, né, Cristiane? É uma troca, né? Então, mesmo com a vida pública desse casal e todos os projetos deles, a família sempre esteve em primeiro lugar. E nós vamos ouvir o que os seus filhos têm a dizer sobre isso. Acompanhe. Oi, pai, oi, mãe. Falar de vocês é muito fácil porque eu amo vocês. Vocês são um exemplo para nós, sempre foram. Perguntaram, o que você poderia falar dos seus pais? E eu pensei em algo simples, mas que faz toda a diferença. Sabe, vocês nunca falaram mal um do outro. Eu nunca vi meu pai falando mal da minha mãe. Eu nunca vi minha mãe falando mal do meu pai. Muitos casais se preocupam em fazer grandes coisas um pelo outro. E vocês aprenderam a grandeza das pequenas coisas. Eu amo vocês e o netinho está a caminho. Tem que só convencer a nora. Mas em breve vamos ter um netinho. E beijo no coração. Bom, é muito bom estar aqui para poder falar sobre o casamento de vocês, que tem sido exemplo pra gente desde o começo. Eles são como pais para mim e olhar o casamento deles pra gente é muito importante, porque a gente vê os passos que a gente quer trilhar e que a gente quer seguir. Em 34 anos de casamento, toda vez que eles saem para caminhar, eles andam de mãos dadas. E isso pra mim significa muito. Realmente mostra a diferença nos pequenos detalhes. Então é isso. Amamos vocês. Muito. Um beijo no coração. Beijo. Parabéns. A produção veio me caçar aqui entre uma gravação e outra para falar um pouquinho de vocês. E me perguntaram o que eu admiro mais. Pensando bem, eu acho que o que eu admiro mais em vocês, no meio de tantas qualidades, é a união que vocês têm. Apesar do papai ter muitos compromissos, você também, mãe, com a sua ONG e sendo autora, vocês sempre fazem questão de estar juntos, de prestigiarem os eventos um do outro, de estarem com a família. Sempre, apesar do Marcelinho e da Débora estar longe, o Marcelinho está sempre viajando, vocês sempre tentam reunir todo mundo. Vamos almoçar junto, vamos jantar junto, vamos sair, liga para todo mundo, vamos estar juntos. Isso é muito importante, porque uma família que ora unida permanece unida. E vocês ensinaram isso pra gente, desde pequenos. Então eu acho que essa união familiar e de vocês, que começa em vocês, é o que eu mais admiro, porque passa para a gente. Um beijo, amo vocês, Deus abençoe. Assistindo os filhos de vocês, o que vem à mente? Valeu a pena. Sim, valeu. Valeu muito. Vocês me pegaram de surpresa aqui, né? Vou borrar a maquiagem toda, mas realmente... a Raquel estava falando ali que a gente procura sempre, quando possível, juntar todo mundo, sabe? Ou vai comer uma pizza, quando dá. E a gente montou um WhatsApp Família, que quando um fala, todo mundo está sabendo, sabe? Então, o meu papel no WhatsApp Família é postar todo dia um versículo, sabe? O do Marcelo é sempre uma notícia boa. E os netos, todo mundo participa ali. Então, todo dia a gente está conectado, sabe? Manter a família unida, né? Como é que vocês conseguem colocar a família como prioridade? Porque hoje em dia, as pessoas até falam, não, minha família vem em primeiro lugar. Mas na prática,
não é bem assim, né? Sabe, Cris, eu esses dias tive um momento assim muito sublime na minha vida. E eu sei que a gente nasce, vai passando, vai perdendo a força, etc e tal, mas vai deixando uma raiz, né? Vai deixando uma herança. Eu acho que é isso. Quer dizer, a vida, a síntese da vida é uma essa. realização, sabe? Ver que seus filhos agora estão passando para os filhos deles, sabe? Para mim isso não tem preço. E eu gostaria também de chamar a atenção dos nossos telespectadores para que vejam o inverso. Para que vejam aquelas pessoas que priorizaram a riqueza, a carreira, a fama, o poder e encontraram no final uma solidão. Uma solidão muito amarga. E que façam a comparação. E verifiquem, sem nenhum aspecto religioso, apenas pelo lado racional, pelo lado inteligente, qual foi o melhor caminho, qual foi a melhor estratégia de vida, para que no futuro você não tenha o arrependimento de dizer, puxa vida, eu queria voltar atrás para fazer diferente, aí não dá. Qual a palavra de vocês para as pessoas que têm uma família assim, como a de vocês, que é uma família exemplar, e aquelas pessoas que não têm essa família, que sonham ter ou que por alguma razão a família foi destruída? Qual a esperança que vocês passam para eles? Olha, eu posso dar assim uma dica, que aliás eu tenho dado muitas, né, ultimamente, mas é botar joelho no chão, sabe? Eu diria, Renato, que é fé. Mas não é fé em Deus, é fé em acreditar que isso é um tesouro, que isso vale a pena, que isso é bom, que isso pode ser a melhor parte da vida. É essa fé que aí você traz a força de Deus, vai juntar as almas, os problemas serão superados e as coisas vão acontecer. Eu espero que esse programa aqui possa despertar essa fé. A fé que é possível e que também vale a pena priorizar isso, né? Como você falou, às vezes as pessoas estão priorizando outras coisas e achando que essa felicidade na família vem automático, e não é automático, tem que vir com lágrimas, com esforço, né? Tem que ter um investimento. Exato. Muito obrigado pela participação. Nós é que agradecemos a presença desse casal tão lindo. Muito obrigado, foi muito bom. Com certeza inspirando as famílias e muitas dicas para você de casa aprender aqui na Escola do Amor, como você pode praticar ainda mais o amor inteligente no seu relacionamento e também dentro da sua família. Obrigado, alunos, pela presença e até a semana que vem. Tchau, tchau.